E estão chegando no dia 15 de novembro, aqui conosco, nossa sabatina, né, do TRE, onde ocorre também o primeiro turno, nas cidades que você precisa, no dia 29 de novembro, o segundo turno também para a escolha de prefeitos e vereadores. Isso mesmo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o José Carlos da Silva, que ele é assessor de governança da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás. José Carlos, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Como o Guilherme disse, a gente tem primeiro turno de eleições municipais no dia 15 de novembro, segundo turno nas cidades que precisar no dia 29 de novembro, esse ano um pouquinho depois do que a gente está acostumado por causa da pandemia, mas já começou no dia 27 de outubro as campanhas eleitorais, né? É muito comum a gente ver pessoas reclamando de horário político na TV, reclamar de candidato fazendo campanha eleitoral, mas é de extrema importância esse período, né? Nós que vivemos uma democracia, não tenha dúvida nenhuma que é o momento de se conhecer candidatos. Embora todos eles tenham um padrão no que se refere à propaganda, no que se refere à apresentação de projeto, eu diria que o eleitor precisa ir mais além que isso. Saber a função de vereador, saber uma função de prefeito e não ficar, eu diria, naquele chavão, eu vou verificar se ele é honesto. Não é isso, é também saber o papel de um vereador dentro do seu município. É interessante que o vereador, ele represente o município, ele vai representar junto ao Poder Executivo Municipal, pleiteando melhorias para o seu próprio. Então, precisa desse trabalho de consciência também do eleitor. Este ano, então, a gente escolhe somente 2 cargos, vereador e prefeito, né? Muito importante isso, o pessoal do veículo de comunicação pode nos auxiliar muito. Nós teremos uma eleição que, em tese, ela é bem rápida. Nós teríamos para votar prefeito e vice, né, e vereador. Ao contrário de eleições gerais, quando nós chegamos até 6 candidatos, né, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2. Então, é muito importante que a população esteja consciente que esse também é um dos motivos que se tornará mais ágil no dia da eleição, além de outras decisões que foram tomadas pela Justiça Eleitoral. Muito bem, José Carlos, muito se fala sobre moral dos candidatos na hora de votar. Eu acho que com certeza tem que ser um norte aí para os eleitores. E eu acho que o primeiro passo da moral é você não cometer nenhum crime eleitoral, não é mesmo? Então nós temos alguns crimes e alguns comuns, por exemplo, os santinhos que são jogados no chão no dia das eleições. Existe aí uma multa para candidatos que utilizarem dessa tática, né? Sim, sim. Como eu disse, é um comportamento que a gente conhece meio comum, mas eu diria que serve até uma referência. Eu, particularmente, não votaria em alguém que suja a minha cidade. Eu não votaria em alguém que a gente sabe que propagou uma fake news. Eu não votaria em alguém que que faz promessas que são vãs. Então, é importante essa consciência política, né? O poder é do cidadão, o poder é do povo. Por isso que a gente pede que participem, que venham, que se informem, que busquem informações em fontes corretas. Eu diria os sites do próprio TRE, do próprio TSE, as redes sociais do TRE e do TSE, é uma forma de você obter informações que eu poderia dizer que não são fake news, que já foram checadas e que são publicadas. E a campanha começou no dia 27 de setembro. E qual a análise do TRE em relação a esses primeiros dias de campanha aqui no nosso estado de Goiás? Já teve alguma denúncia? Como que está sendo este período? Visto que esse ano a gente tem uma diferença na campanha, porque a gente está ainda vivendo um período de pandemia, né? As denúncias, elas ocorreram desde o primeiro dia. E essas denúncias, elas ocorrem, não é necessariamente, às vezes, que há uma intenção do candidato, às vezes, até é numa desinformação, eu diria. Então, por exemplo, é proibido distribuir brindes. Alguém já ouviu falar que, para levar a caneta, já tem vereador dizendo, vou colocar meu número dentro da caneta e vou levar. Isso não pode. Então, brinde qualquer tipo tá proibido. Claro que cada eleitor, numa manifestação individual e silenciosa, ele pode colocar a camiseta que quiser, o boneco que quiser, mas o candidato ele não pode distribuir isso como forma de brinde, isso está proibido. Muito bem, para falar também que são muitos candidatos, né, por causa da nova regra eleitoral e também muitos estão utilizando a internet para divulgação da sua candidatura. Então, é permitido, desde o dia 27 de setembro, todos os candidatos podem fazer o uso das suas redes sociais, mas existem algumas restrições importantes. Sim, sim. O disparo em massa, por exemplo, é uma preocupação
que a Justiça Eleitoral tem tido. As plataformas sociais, elas já apresentaram telefones de contatos urgentes para caso haja alguma decisão judicial que precise ser cumprida imediatamente. Então, todo o trabalho de sensibilização e de estruturação para poder ser o mais ágil possível, isso foi feito dentro da Justiça Eleitoral. Então, as principais plataformas sociais, todas elas a gente já tem um contato, eu diria que imediato. Surgiu uma notícia, constatou uma irregularidade, detectou, já saiu uma decisão judicial direto para a pessoa já inibir isso e evitar a propagação disso, né? A gente está vivendo uma época de pandemia, como o Guilherme disse, hoje em dia a internet é de extrema importância para toda a situação, não só para a eleição, hoje em dia toda a informação é divulgada rapidamente na internet, mas como que fica aquela velha forma de fazer campanha com carreatas, com passeatas, já que a gente está num período de isolamento social, as regras mudaram para este ano? Não, as regras não mudaram em relação a essas carreatas e em relação a essas passeatas. É importante a gente deixar muito claro qual é o papel da Justiça Eleitoral e qual é o papel do legislador municipal e estadual. Então, o que é permitido perante a legislação eleitoral, pode ser que o candidato, ao se utilizar disso, ele infrinja algumas regras no município e no estado, que já não cabe à Justiça Eleitoral. Então, é importante, foi feito um trabalho, eu repito, de sensibilização junto aos candidatos, essa orientação para que evitem essas aglomerações, né? E a população, de uma forma geral, tem sentido isso e procurado participar também disso. O importante é que a população esteja o mais consciente possível. Muito bem, eu ouvi falar também sobre a questão de não ser permitido contratar pessoas para enviar mensagens. Sei que muitas pessoas apoiam o seu candidato e usam das suas redes sociais, do seu celular, para encaminhar mensagens apoiando o seu candidato. Até onde não é permitido esse apoio e, caso alguém tenha sido contratado pelo candidato para fazer esse serviço, até onde está permitida essa atividade? A Justiça Eleitoral, ela tem um dispositivo que pode ser baixado nas plataformas sociais, tanto para telefones iOS ou Android, chamado Pardal. É um dispositivo touch, como demais apps que são disponibilizados para a população de maneira geral, e lá consta qualquer tipo de irregularidade que for detectado, a pessoa tem condições até de tirar foto e basta com um toque mesmo, mostra o que pode, o que não pode, e ela pode participar denunciando. É a população junto com a Justiça Eleitoral nessa fiscalização necessária. Além desse aplicativo do Pardal, tem algum outro número que a pessoa pode fazer uma denúncia? Tem o teleeleitoral, tem o site, o próprio site da Justiça Eleitoral, pode efetuar essas denúncias, né? Pode procurar o Ministério Público, são vários os canais de comunicação nesse sentido. O poder de polícia hoje é do juiz eleitoral, né? Então pode procurar a Justiça Eleitoral a qual é tutelado e fazer essa denúncia sem problema nenhum. É importante a gente deixar bem claro no Pardal que não se faz denúncia sem identificação. E a gente pede também, porque é um dispositivo que ele necessita de um acompanhamento, que a pessoa tenha consciência na hora de utilizar isso, né? Antes de ela entender ou ela achar que ela é crime, certifique-se, até para que não haja uma aglomeração. As denúncias fundamentadas serão apuradas. Muito bem, existe um horário ampliado esse ano para a votação. Nós sabemos que também tem um horário preferencial para pessoas que têm acima de 60 anos. Como vai funcionar isso no dia da eleição? Essa foi uma das medidas, né, para poder tentar fazer com que o evento eleição não seja um propagador da Covid-19. Então, ampliando em 1 hora, nós teremos 10 horas de votação, a gente já vai ter uma dispersão maior de eleitores. E do horário das 7 da manhã às 10 horas é um horário preferencial para os eleitores idosos. Não quer dizer que outras pessoas não possam votar, mas esses terão preferência. E nos locais de votação também terão pessoas para orientar no que se refere à aglomeração, ao distanciamento, existe todo um protocolo sanitário, a higienização antes de votar, depois de votar. A gente pede para a população que compareça com a sua máscara, que leve a sua caneta. Claro que se ela esquecer caneta, terão canetas higienizadas nesse local. Então, sempre procurando orientar em relação a um protocolo, eu diria, padrão para a Justiça Eleitoral no país inteiro. Certo, muito obrigada. Nós conversamos aqui com o José Carlos da Silva, ele que é assessor de governança da Diretoria-Geral do TRE aqui de Goiás. Obrigado pela participação. Muito obrigado, José Carlos. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E lembrando que a sabatina com os candidatos da Prefeitura de Goiânia já começou no TBC1. Amanhã a gente começa aqui com os candidatos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e do dia 20 ao dia 23, aqui na TBC, às 8h30 da noite, a gente tem o debate com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia, então não perca. Se você quiser votar bem, não perca nenhum desses dias para se preparar e escolher sem erro seu candidato.